E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Latifi Neto, professor de Direito Constitucional, e hoje nós estamos aqui nessa aula ao vivo, nesse projeto que a Degrau está promovendo, para poder fazer a análise e alguns comentários sobre as questões que poderão vir na prova do IFAM, no que tange aí a matéria de Direito Constitucional. Então, separei o material aqui para vocês, vou explicar qual foi o tema escolhido e o porquê desse tema escolhido, e no decorrer aí da nossa aula vocês vão ter oportunidade de tirar dúvidas junto ao nosso canal, tá ok? Então, vamos começar aqui. No edital do IFAM, aparece lá, no item 15.2.2, conhecimentos básicos para todos os cargos, especificamente em fundamentos da preservação do patrimônio cultural, no item 3.1, que eu deixei aqui em negrito para vocês. Então, no item 3.1 fala Constituição Federal. Então, a banca irá cobrar a Constituição Federal. E mais, ela foi mais específica na hora de dizer para o candidato quais assuntos seriam abordados nesse tópico dentro da sua prova. Então coloca os artigos 20, 23, 24, artigo 30, 215 e o artigo 216. Bem, nós temos mais ou menos uma hora que vai durar aí esse nosso encontro. Então o que eu separei para vocês? Eu separei para vocês do artigo 20 até o artigo 30 da Constituição, que é onde fala da organização política do Estado, política administrativa do Estado, e mais especificamente o que cai nas provas, que é a parte de repartição de competências. E bem sabemos, isso a gente consegue nos deparar em sala de aula demais, que algumas pessoas possuem uma certa dificuldade quando vai tratar de repartição de competência. E é sempre o mesmo argumento. Fala, pô, professor, essa matéria é um pouco chata, é uma matéria que eu preciso decorar a Constituição, tem muita informação. Quem é que decora todas aquelas competências da União? Quem é que decora todas as competências dos municípios? E daí por diante. Então, o que eu vou combinar com você que está nos assistindo nesse momento agora é o seguinte: para tudo que você está fazendo, tira tudo que você já viu, ou se você já viu e aprendeu, legal, vamos só reforçar, mas você vai apagar da sua memória a seguinte frase: eu vou decorar a Constituição. E a partir de agora você vai incluir o seguinte: eu vou entender a lógica que o legislador constituinte pensou quando ele redigiu a Constituição. Então vamos lá, você não vai decorar. A gente vai perceber que existe lógica quando o Constituinte ele foi repartir as competências entre os entes federados, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Daí, gente, podemos dizer que eles partiram de um princípio este chamado de princípio da predominância do interesse. Então, o que o legislador constituinte fez? Ele não pegou as diversas competências, colocou num papelzinho, jogou para o alto e sorteou. E falou, olha, essa competência aqui vai para a União, essa que eu sorteei aqui para os estados, essas para o Distrito Federal e estas aqui para os municípios. Ele não fez isso. Não teria lógica em fazer dessa forma. Então, o que foi pensado é exatamente isso daqui. Qual o interesse mais predominante para aquele ente federativo específico? Qual que é o interesse que predomina para a União? Então, o interesse que predomina para a União é aquele interesse geral. São aqueles assuntos, os temas, as normas gerais, né? Para os Estados-membros, a predominância do interesse é o interesse regional. Eu vou pular aqui o Distrito Federal e vou para os municípios direto. Tá? Daqui a pouco eu falo do Distrito Federal. Por quê? Os interesses para os municípios é um interesse chamado de local. É aquele interesse mais localizado, mais específico. Tá? Pulei por que o Distrito Federal? Porque, como vocês podem reparar aqui na nossa tela, no nosso quadro, compete ao Distrito Federal aquelas matérias de interesse regional mais o interesse local. Ou seja, pode-se dizer, então, que o Distrito Federal ele possui uma competência cumulativa, onde ele acumula as competências dos estados, bem como as competências dos municípios. Se vocês forem encontrar na Constituição, além
das previstas no artigo 32, que são próprios do Distrito Federal, ele ainda vai acumular as do artigo 25, que são as competências estaduais, mais as competências municipais previstas no artigo 30, tá ok? Então é o seguinte, já sei então que o legislador constituinte, ele separou as competências, ele repartiu as competências para cada ente federado de acordo com a predominância do interesse de cada um deles. Perfeito? Então, prosseguindo, na verdade, antes de eu colocar aqui para vocês e falar do artigo 30, falar dos municípios, eu vou fazer um quadrinho que funciona bastante aí para a gente poder debater esse tema. Só para mostrar para vocês que o quadro consiste no seguinte, nós temos então aqui ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? As competências da União, elas aparecem do artigo 21 até o artigo 24. As competências dos estados, no artigo 25. Distrito Federal, artigo 32. E os municípios aqui no artigo 30. Bem, o que importa para a gente, para efeitos dessa prova do IPHAN, né, ele fala em competências da União. Repare que lá, quando nós lemos aquela parte do edital, fala assim, artigos 23 e o 24. Ele fala do 20, né, depois fala 23, 24 e 30. No 23 e 24 são competências da União, nós vamos ver daqui a pouquinho, e o artigo 30, as competências dos municípios. Bem, as competências da União e as competências dos municípios, elas são, da União no caso, expressas e taxativas e expressas, e as competências dos municípios, elas são taxativas, estão na Constituição Federal. Então vamos entender como é que funciona essa distribuição aí. Lembrando aquele mantra que eu falei para vocês no início da nossa aula, você não vai decorar, você vai começar a entender que existe lógica. E qual que é a lógica? Eu vou decorar aqui, por exemplo, as competências municipais? Eu não vou decorar. Eu vou lembrar que lá naquele quadro que nós vimos anteriormente, naquele quadro do princípio da predominância do interesse, o interesse mais predominante para os municípios são aquelas competências cujo interesse é local. Então, vocês vão perceber que dentre os incisos, dentre as competências do artigo 30, vai ter uma lógica que vai nos encaminhar, vai nos direcionar a marcar aquela questão, aquela competência, melhor dizendo, referente ao município. Tudo bem? Existem, na verdade, dois incisos que a gente vai dar uma balançada, porque não vai estar tão claro assim. Mas de 9 competências, 2 a gente vai deixar um pouco não tão claro, mas 7 vai estar mais na cara. Então vamos lá. Artigo 30, caput. Compete aos municípios. Então, primeiro inciso do artigo 30. Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, remeteu aquele nosso primeiro quadro. Compete aos municípios os assuntos de interesse local. Predominância do interesse municipal, local. Beleza. Segundo inciso, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Bem, eu não sei de quem é essa competência, mas eu sei que esse ente aqui, ele vai suplementar, ou seja, vai legislar, nesse caso, de uma forma mais específica, tá? A legislação federal, a maior, e a estadual. Então sobrou quem? A federal é da União, o estadual dos estados, só sobra os municípios. Então, competência para suplementar a legislação federal e estadual compete aos municípios. Tranquilo. Terceira competência. Essa é a primeira competência que não está tão nítida, tá? Onde diz instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então aí é a primeira que a gente vai encontrar, a gente não vai encontrar, na verdade, uma palavra tão nítida aí para nos remeter aos municípios, mas compete aos municípios também a sua competência tributária, também existe a competência tributária dos municípios, onde ele possui a competência de instituir e arrecadar tributos, tá ok? Bem, quarto inciso.
criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Olha, eu vou criar, organizar e suprimir distritos, tá ok. Mas vou fazer isso com qual parâmetro? Ah, o parâmetro é observando a legislação estadual. Aí eu te pergunto, eu sou o Estado? Não sou. Eu já não sou o Estado, porque para que esse ente possa fazer essa competência, para ter essa competência, ele precisa observar a legislação estadual. Aí eu te pergunto, tirando os estados, sobra quem? A União e os municípios. Lembrando que o DF ele tem competência cumulativa, então ele não vai fazer parte dessa discussão. Então você tem a União e os municípios. A União precisa observar a legislação dos estados para poder fazer alguma coisa? Ou seria mais lógico os municípios, que são menores, observar a legislação estadual para fazer algo? Então você consegue direcionar essa competência para os municípios. Uma vez que este ente que cria, organiza e tem a competência de suprimir distritos, precisa observar a legislação estadual. Ah, mas eu já vi questões não tão fáceis assim. Sim, é claro, as bancas elas já estão um pouco calejadas. Então o que elas fazem? Tiram essa segunda parte. Então ela coloca uma questão onde fala, pergunta qual é o ente competente para criar, organizar e suprimir distritos. Já vi várias questões assim, tá ok? Mas aí se aparecer o completo fica mais fácil. Prosseguindo, quinto inciso do artigo 30. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Pronto, eu tenho um local aqui, já era. Eu já sei que é municipal, que é competência dos municípios. Interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Tá? Tome só um pouco de cuidado nessa competência, porque assim, legislar sobre transporte, trânsito, na verdade, transporte, é competência privativa da União. Tá? Não são dos municípios. Aqui ela diz que os municípios irão organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Então, provavelmente, você vai ter uma norma geral, você vai ter a União legislando sobre aquele tema, né? E num ponto mais específico, ela vai delegar essa competência para que os municípios possam fazer dentro do seu próprio interesse, que é o interesse local, tá ok? Sexta questão. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Olha, se eu preciso manter com a cooperação técnica da União e do Estado, só sobrou um município, gente. Não há que se falar, como eu disse, em DF. DF ele vai acumular dos estados e dos municípios. Então, assim, só sobrou um município. Essa aqui é um pouco difícil de cair, porque está bem na cara, está bem nítida, que trata de uma competência municipal. Vão reparar que o próximo inciso, o oitavo, ele é semelhante. Ele fala assim, ó, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Então, se eu preciso da cooperação técnica da União e do Estado, só resta o município. Oitavo inciso. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Bem, esse é o segundo inciso, né? Junto com aquele lá, o primeiro foi instituir tributos, seus tributos de sua competência, instituir e arrecadar. Este é o segundo inciso, onde também não está tão nítida a competência municipal. Mas você consegue fazer um link aí. Eu costumo sempre falar em sala de aula o seguinte, ó, promovendo que couber adequado ordenamento territorial, tá? Mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, quando você lembra, né, de território e urbano, você volta naquele primeiro lá, instituir tributos, que foi o primeiro link que a gente fez. A gente lembra de um tributo, no caso o imposto, que é o IPTU. O IPTU é um imposto municipal. Então, se você fizer esse link aqui, lembra de territorial e solo urbano, e chegar no IPTU, você pensa assim, quem é que emite
o lançamento, quem é que emite o carnê do IPTU para minha casa? Ah, é a prefeitura. Então, se é a prefeitura, é uma competência municipal. Entendeu? Você consegue fazer esse link e não errar essa aqui também. E por fim, opa, calma aí, eu passei aqui. E por fim, nono e último inciso, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, então já sei que é município, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Ora, acabou. Eu já sei que é uma competência municipal. Este inciso aqui, ele fala 2 vezes para você que é uma competência municipal, né? Então, olha lá, patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora. Quem vai fiscalizar? Federal e estadual. Só sobrou o município, tudo bem? Então, como eu disse, não decorem. Você não vai decorar. Você vai entender e vai buscar dentro das competências as palavras, né, que vão te direcionar para a competência municipal. Eu tenho falado bastante interesse local. Você falava, tem local, vou marcar município? Sim. Sim. Salvo em uma hipótese. Tá? O artigo 25, parágrafo 2º, ele fala da competência estadual, né? Então compete aos estados, diretamente ou mediante concessão, o serviço local de gás canalizado. Então só toma cuidado, porque lá no 25, parágrafo 2º, a gente também tem a palavra local. Só que o serviço que está previsto lá é o serviço de gás canalizado, tá ok? Então, quando vocês se depararem com o serviço de gás canalizado, não é uma competência municipal, ainda que tenha a palavra local, e sim competência estadual. Então, tirando esse daí, você pode marcar, sempre que ver local, pode marcar a competência dos municípios, tá ok? Então, aqui já consegue encerrar o artigo 30. Tá ok? Aqui eu já consigo matar as competências municipais. Resta para a gente aí, de acordo com o edital que eu separei para a aula, porque a gente não tem tanto tempo, o 23 e o 24, que são competências da União. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. A União não tem competências só no 23 e 24. Ela possui competências também no 21 e no 22. O 21 e 22 não está no seu edital. Todavia, os termos do 21 e 22, eles aparecem nas alternativas erradas das questões que vão aparecer na tua prova. Então, ainda, né, que não estejam no seu edital, eles aparecem, mas como errados, para confundir vocês. Então, por vezes eu vou citá-los. Então, vamos lá. Vamos entender aqui a competência da União. A competência da União, do artigo 21 ao artigo 24, como eu coloquei aqui em cima, do 21 ao 24. A União, ela possui 2 tipos de competências. Ela tem a competência administrativa e a competência legislativa. Então, eu costumo brincar com meus alunos, eu falo que a União, ela possui a competência do cachorro analfabeto. E o que significa o cachorro analfabeto? É au-au. Ele late au-au com L, não com U, né? Então você coloca artigo 21, A de administrativo. Artigo 22, L de competência legislativa. Artigo 23, A de novo, competência administrativa, e no 24 nós temos aí, mais uma vez, a competência legislativa. Aí você pensa, ora, mas eu tenho competência administrativa no 21 e no 23, e tenho competência legislativa no 22 e no 24? São cópias uma das outras? Claro que não. Então tem diferença entre os artigos 21, 22, 23 e 24. Eu vou fazer um novo quadro além desse aqui, para vocês entenderem as competências da União. Olha só, aqui é um quadro resumido, tá? Que é um quadro de acordo com o próprio edital. E nesse quadro nós temos aqui, como eu disse, de um lado competência administrativa, do outro lado competência legislativa. Se vocês analisarem o artigo 21, vocês vão ver que a competência lá é a competência exclusiva. A União vai administrar, ela vai agir de alguma forma. E existem um total de 25 competências, 25 incisos no artigo 21. Já na competência privativa do artigo 22, né, a União ela vai legislar sozinha, vai legislar de forma privativa. E quando ela faz isso? Ela faz isso 29 vezes. Aqui existem 29 incisos no artigo 22. Ou seja, a União ela possui aí um total
de 54 competências onde ela está sozinha. 25 de forma exclusiva, que é administrativa, e 29 de forma privativa na competência legislativa. Outro sim, a União ela possui competência comum. Competência comum do artigo 23, onde ela tem 12 competências. Eu vou explicar o que é a competência comum. E na competência legislativa, ela também pode ser legislativa concorrente, onde ela vai legislar com os outros entes, tá ok? Ou seja, no artigo 24, e lá ela tem 16 competências. Bem, o quadro completo, ele pode ajudar bastante você na hora da prova. Eu tenho certeza que quem consegue fazer esse quadro, quem aprende a fazer o quadro que eu vou colocar aqui agora, consegue aí já um adianto de 90% para poder acertar a questão de prova. E funciona da seguinte forma, olha para cá. Bem, então, como dito, nós temos de um lado, nas competências da União, aqui nas competências da União, nós temos as competências administrativas, vou botar administrativa, e competência legislativa. Competência legislativa. Reparem que eu coloquei a letra A em vermelho e a letra L também. Por quê? Vocês vão ver que de um lado eu vou colocar vogal com vogal e do lado de cá vou colocar consoante com consoante. Então presta atenção aqui, olha só. A competência administrativa, você pensa assim, quando a União estiver agindo sozinha, ela vai estar agindo de forma exclusiva ou privativa? Você já tem um quadro aqui te dizendo que quando ela está sozinha, é exclusiva. Mas se você lembrar do macete, vogal com vogal, você não erra. Depois da letra A, a próxima vogal é a letra E. Então a competência do artigo 21 é a competência exclusiva. Ao passo que a competência do artigo 22, consoante com consoante, é a competência privativa. Então, quando a União ela estiver legislando sozinha, ela vai estar legislando de forma privativa, ok? Quando ela estiver agindo sozinha, estará agindo de forma exclusiva. Bem, uma dessas competências, tá? A exclusiva ou a privativa, uma delas ela é delegável. A União ela pode delegar essa competência, no caso para os estados. Aí você fica na dúvida, qual delas pode ser delegável? Aí você lembra, calma aí, eu tenho uma delegável e eu tenho uma indelegável. Ora, se é vogal com vogal, consoante com consoante, eu vou saber então que essa aqui é delegável ou indelegável? É indelegável, a letra A é, depois I. Então eu sei que a competência exclusiva, ela vai ser indelegável. De forma então que esta aqui, a competência legislativa privativa, ela pode ser delegável, consoante com consoante, ó. Mas se ela vai ser delegável, tem que ser delegável através de quê? De uma lei. Aí a banca pode te perguntar também, essa lei é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Aí você fala, ferrou, L é consoante. Tá ok, passa para a próxima. L, lei ordinária, vogal, ou lei complementar, C de consoante. E vou delegar então através de uma lei complementar. Aqui ó, L, C de complementar. Pronto. Artigo 22, parágrafo único. A União ela pode delegar essa competência privativa para os estados. Tá ok? Através de lei complementar. E aqui não existe lei porque ela é indelegável. Beleza? Então, matamos o 21 e o 22. Esses aqui, como eu disse, eles podem aparecer no meio das alternativas. No edital, nós temos o 23 e o 24. E o que nós temos no 23 e 24? Eu tenho aquelas competências onde a União ela vai agir com alguém, que aqui ela está sozinha, então aqui ela vai agir com alguém, ou ela vai legislar com alguém. Aí você pensa, quando ela estiver agindo com alguém, chamamos essa competência de competência comum ou concorrente? Quando ela estiver legislando com alguém, é comum ou é concorrente? Aí você vai pensar o seguinte, ó, as duas são com a letra C.
E agora ferrou, acabou o nosso macete. Não acabou o nosso macete, eu vou te explicar o porquê. Aqui não é vogal com vogal? Nós temos A, E, I. Então vamos continuar as vogais, né? Quais são as próximas vogais? A, E, I, depois vem qual? O e depois U. Então a competência administrativa, quando a união estiver com alguém, no artigo 23, é a competência aqui, ó, comum. Tá ok? Então sobrou aqui para o 24, competência concorrente. Quando a união estiver legislando com alguém, com os outros entes, ela estará legislando na competência legislativa concorrente prevista lá no artigo 24. Bem, falamos ainda então que nestas competências do 23 e 24, ela vai estar agindo ou legislando com alguém. Quem são esses alguéns, né? Vamos colocar dessa forma. Vamos lá. Se você ler aí o artigo 23, vai falar para vocês, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, no artigo 23, está dizendo que a competência comum, a União, ela vai agir junto com os Estados, DF e os municípios. Lá no artigo 24, na competência legislativa concorrente, diz que a União vai legislar concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal. Então repare que eu não tenho os municípios na competência legislativa concorrente. Eu só tenho os estados e o Distrito Federal. Caramba, eu posso me confundir na hora da prova. Não vai se confundir, sabe por quê? Olha para cá. Só você memorizar ou falar aí agora, onde você está assistindo, falar alto assim, ó. Competência comum, 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 com o município. Comum é com o município. Tá vendo? Aqui eu não tenho município. Eu só tenho município na competência comum com o município. Então, se você fizer esse exercício, você acaba não errando e colocando o município sem querer aqui na competência concorrente. Tudo bem? Um gole d'água aqui. Então, vamos lá. Então, este é o quadro, né, que vai te ajudar bastante para as questões da prova. Na verdade, faltam só mais 2 pontos aqui, ó. Ainda naquele clima de vogal com vogal, consoante ou com consoante. No artigo 21 e 23 nós temos ações e no 24 e 22 nós temos temas, ok? As ações elas são representadas por verbos, então você repara que o 21 e o 23 nós temos verbos nos incisos, né? E no 22 e 24 nós não temos verbos, temos temas, direito civil, orçamento, juntas comerciais lá no 24 e daí por diante. Não tem verbo aqui na privativa e na concorrente porque o verbo encontra-se nos caputes. Né? Compete privativamente, no 22, compete privativamente a União legislar sobre, 2 pontos. É competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, legislar sobre, 2 pontos. Tá ok? Então você tem temas no 22 e no 24. Eu vou deixar esse quadro aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer exercícios. Você vai ver que você consegue matar várias questões só visualizando este quadro. Prosseguindo. Então, vamos lá. Qual é o exercício que você vai fazer então? Tá? Deixa eu só voltar essa tela aqui. Nós temos então 54 competências onde a União ela está sozinha. Né? E nós temos 12 mais 16 competências onde a União ela está com alguém, ou seja, comum e concorrente. É mais fácil eu gravar 54, eu ler 54 competências ou ler 28 competências? É mais fácil 28. Melhor ainda, o próprio edital está te dizendo que vai te cobrar somente essas 28. Então, o exercício que você vai fazer é o seguinte, olha, eu vou ler as 12 competências comuns. Se não for comum, vai ser o quê? Exclusiva. Se ela não tiver com alguém, ela vai estar sozinha. Eu vou ler as 16 concorrentes. Se ela não estiver legislando com alguém, ela vai estar legislando sozinha, na privativa. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Tudo bem? Mas, lembrando do nosso mantra, vou até me aproximar. Qual que é o nosso mantra? Eu não vou decorar, eu vou entender a lógica. Então, lembrando do nosso mantra, vocês vão ver que aqui no 23 e 24, existe lógica. Lógica para quê? Que a União esteja com um ente menor. Ainda que não exista hierarquia entre os entes, ela vai estar fazendo ou legislando, agindo ou legislando com um outro ente. Não vai ser nenhum absurdo um ente menor, né,
estar contido naquela mesma competência da União. Quer ver um exemplo? Vou te falar de forma contrária. Compete à União emitir moeda. Aí você pensa, pô, emitir é verbo. Se é verbo, está aqui na administrativa. Eu quero saber se ela é exclusiva ou se é comum. Bem, vou pegar o menor ente, município. Será que a União poderia emitir moeda junto com o município? Teria lógica o município participar emitindo moeda? É óbvio que não. Tá ok? Então você já sabe que ela é exclusiva. E vou colocar aqui então o 23 e o 24 para vocês perceberem essa lógica. Vamos lá. Artigo 23. É a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Tem os municípios aqui. Então, primeira competência, ó, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta. Ué, será que a União faria isso sozinha? Será que existe algum absurdo do município também zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público? O município fala assim, não, a conservação do patrimônio público não cabe a mim, só a União. E deixa para lá, e não vai conservar. Então tem lógica o município estar aqui, tá ok? Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O município não vai cuidar dessa galera toda aqui? Claro que vai. Então você vê que tem lógica do município participar. Terceiro, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Tem o município junto. Quarto, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Sexto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né? O município está aqui, o município fala, não vou proteger o meio ambiente, não vou combater a poluição, isso aí cabe à União, deixa para lá. Então, você sabe que tem um município aqui. Sétimo, preservar as florestas, a fauna e a flora, né? Mesmo sentido, mesma lógica. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. O nono é promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E 12. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Tá ok? Então, de novo, legislar sobre trânsito compete à União. Competência privativa, né? Lei legislativa. Tá? Agora, estabelecer e implantar política para a segurança no trânsito é uma competência comum da União junto com os municípios. Perfeito? Vamos ver agora o artigo 24, que é a competência legislativa concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, vamos lá, primeiro, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Caramba, ramos do direito, cai pra caramba em prova, eu não sei qual ramo do direito é competência privativa e qual que é concorrente, você vai saber. Aqui tem dois macetes. Primeiro macete, vou colocar de vermelho aqui, vocês enxergarem, é o famoso PUFET. PUFET, tá ok? Então a concorrente é a PUFET. Aqui, ó, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico e tributário. Existem aqueles que ainda falam PUFETO, porque o próximo inciso vocês vão ver que é orçamento. Então você consegue no PUFETO pegar o primeiro e o segundo. Existe um outro ainda que você pode gravar, esse aqui, que eu acho bem bacana, que é o Trifit-Pénecourt, tá? Vai falar francês, Trifit-Pénecourt, olha lá. Trifit-Pénecourt, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Se você gravar assim, ó, Trifit-Pénecourt, qualquer ramo do direito diferente desse, você já sabe que não é competência concorrente, sim privativa. Compete à União, concorrentemente com os Estados e Distrito Federal, legislar sobre direito marítimo. Opa, Trifit-Pénecourt, tem marítimo aqui? Não, então é privativa, tá ok? Para aqueles que querem gravar, não precisa para essa prova, porque não cobra o 22. Mas lá no 22, inciso 1, inciso 1º, nós temos os ramos do direito também, né?
que é o famoso capacete de PM. Né? O capacete de PM, cada inicial você tira um ramo do direito civil, aeronáutico, penal, agrário e daí por diante, tá ok? Vamos lá. Então, como eu disse já, o segundo é o orçamento, o terceiro, juntas comerciais, quarto, custas dos serviços forenses, quinto, produção e consumo, sexto, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Procedimentos em matéria processual. Na verdade, aqui ó, tem dois cuidados aqui. O primeiro, deixa eu voltar um pouco. No 9 fala, legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não confundir com a competência privativa que a União tem para poder legislar sobre águas, telecomunicações, energia, recursos minerais, minérios, jazidas, tá ok? E radiodifusão. Toma cuidado com isso. Está lá no artigo 22. E aqui, ó, no artigo 11, procedimentos em matéria processual. Legislar sobre direito processual, lembra, ramo do direito. Direito processual é a competência privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1º, tá? Lá no capacete de PM. Então, direito processual é privativa da União. Agora, procedimentos em matéria processual, não procedimento dentro da matéria processual, aí sim ela vai ser uma competência concorrente, tá ok? Então tomem cuidado com o direito processual e matéria processual. Previdência social, proteção e defesa da saúde, mesma coisa. A previdência mais saúde e mais assistência social é o tripé que forma a Seguridade Social. Seguridade Social, legislar sobre seguridade, é a competência legislativa privativa da União, a Seguridade como um todo. É só lembrar, qual é o órgão que representa a Seguridade Social? O INSS. Então, Instituto Nacional, ou seja, o INSS ele é nacional. Se é nacional, legisla sobre a Seguridade, a União. Agora, se você tirar a assistência e sobrar só a Previdência Social e a saúde, no caso a proteção e a defesa da saúde, aí é competência legislativa concorrente. Beleza? 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. E, por fim, a última competência aqui, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Tá ok? Só lembrar, a Polícia Civil é estadual. Pois se é estadual, então nada mais razoável, mais lógico do Estado estar participando, poder legislar sobre a sua polícia. Tudo bem? Então, aqui a gente fecha por hora, tá ok? As competências legislativas concorrentes. Por que por hora? Porque o artigo 24, ele possui 4 parágrafos. E estes 4 parágrafos, eles também são bastante cobrados em provas. Então, vamos entender os 4 parágrafos do artigo 24. Diz o seguinte, ó. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E eu lembrei daquele primeiro quadro lá, onde na predominância do interesse da União, compete à União o interesse geral. Ora, sem interesse geral, ela vai estabelecer normas gerais, leis federais. Vai pegar um assunto e vai tratar dele de forma generalizada. Tudo bem? Beleza. Mas aí se a União ela legislar sobre uma norma geral, os estados não vão poder fazer nada? O estado IDF pode fazer alguma coisa? Ou não? Tem que ficar... a União já legislou, não posso? Poderá. Poderá porque estamos falando no âmbito da legislação concorrente. E aqui na legislação concorrente nós temos a União junto com os estados e o Distrito Federal. Então olha o que diz o parágrafo 2º.
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, a União estabelece normas gerais e os Estados podem legislar, né, de forma a suplementar aquela legislação que já existe, todavia, no que tange a sua região, ou seja, de acordo com o seu interesse, que no caso dos Estados, o interesse regional. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º fala o seguinte, mas olha só, não existe norma geral da União, não existe lei federal. Os Estados eles só podem legislar se existir uma lei federal para suplementá-la? Não. Ainda que não exista, os Estados eles podem fazer uma lei estadual, nesse caso aqui, dentro da competência legislativa concorrente. E diz lá o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, essa da União, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Então, quando os Estados eles legislam, no momento que já existe uma norma geral, essa lei estadual ela vai vir para suplementar a lei federal, parágrafo 2º. Agora, se não houver lei federal tratando de normas gerais, aquela norma estadual não vai suplementar nada, porque não existe nada. Então lei estadual, ela vai ter eficácia legislativa, competência legislativa plena. Aí você pensa, beleza, então agora não tem a federal, o Estado fez, vai ser pleno, mas se posteriormente a União vier a fazer uma lei, elaborar uma lei federal, tratar uma norma geral sobre aquele tema que o Estado já legislou e até então possuía eficácia plena. Parágrafo 4º, olha lá. A superveniência de lei federal, ou seja, depois, se a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então tome muito cuidado com o parágrafo 4º para fins de prova, tá ok? A lei federal, que ela é editada após a lei estadual com a sua eficácia plena, ela não revoga a lei estadual. A banca diz que revoga, tá ok? Ela não revoga a lei estadual, e sim suspende, deixa a lei estadual paralisada. Então ela suspende. Mas vai suspender a lei estadual num todo? Não necessariamente. Ela vai suspender apenas naquelas partes em que lhe for contrário. Se estiver dizendo alguma coisa que for de acordo ou que não estiver na lei federal, aquela norma, aquele artigo, por exemplo, ele vai continuar surtindo os seus efeitos. Beleza? Então, estão aí as competências da União. Para a gente poder finalizar a matéria e falar o seguinte, olha, realmente eu aprendi, eu consegui, me adiantou muito essa parte teórica, ainda que de uma forma um pouco mais acelerada, a gente precisa fazer exercícios, tá ok? Você só consegue gravar isso daqui fazendo exercícios. Então vamos ver os exercícios que eu separei para vocês, todos eles já caíram em provas do IPHAN ou da banca CESP. Vamos lá. Então, primeiro, ano de 2009, banca Funiversa, órgão IPHAN. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no tocante ao patrimônio histórico, não é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí você pensa, olha, não é competência da União junto com os Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, não é competência o quê? Comum. A questão está te cobrando aquela competência ali que não é comum. Porque na comum eu tenho a União junto com o Estado, DF e municípios. Vamos lá, ou seja, qual dessas alternativas que não está no artigo 23? Vamos lembrar da lógica? Eu não decorei, Latife. Beleza, então vamos ver a lógica. Preservar a fauna e a flora. Tem lógica o município também preservar junto com a União? Tem, então não é. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Também está lá no artigo 23. Então é a competência comum. Impedir a saída de obras de arte nacionais para outros países. Calma aí, fiquei com dúvida, não lembro. Fala de nacional, outro país, município está aqui? Não sei, vou deixar guardada essa alternativa. Letra D, promover a cultura. Pô, promover a cultura o município também promove. Zelar pela guarda do patrimônio público, só a União vai zelar? Não, o município também? Sim. Então resta para a gente a letra C. Se você reparar então, se pegar o artigo 23, você encontra a B, D e E
no artigo 23. A letra C não tem lá. Fala em evasão, mas não fala em âmbito nacional, tudo bem? Então, gabarito letra C. Próximo. Ano de 2015, Banca Cetro, órgão Infam. De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos são bens dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Bem, isso aqui está no artigo 20, tá ok? São competências da União, são bens da União, melhor dizendo. B. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público é competência exclusiva da União. Ora, se é competência exclusiva, é ela sozinha. Se não for exclusiva, é o quê? Comum. Aí você pensa, zelar pela guarda da Constituição só cabe à União, os municípios não? Não, então não é a letra B. C. É competência exclusiva dos estados e municípios proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Qual que é a competência que só cabe a estado e município? Nenhuma. Você tem a União junto com os outros entes, ou eles sozinhos. Agora, você tem alguma competência onde só tem estado e município? Não, então não é a letra C. D. Compete à União, aos estados, ao DF e aos municípios legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Se você não sabe esse quadro, você fica atento ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Não me interessa. Eu já sei que ela está errada, sabe por quê? Compete à União, aos estados, Distrito Federal e município legislar concorrentemente. Calma aí. Competência legislativa concorrente. Eu tenho município? Não tenho município. Então você já sabe que não é a letra D. Esquece o tema ali. Resta a letra E, que é o nosso gabarito. Compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, olha lá, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, artigo 30 da Constituição. Molezinha. Próxima questão, sobre o tema da existência de hierarquia entre as normas federais, estaduais e municipais, analise as assertivas abaixo. As normas previstas nas Constituições estaduais não precisam necessariamente obedecer às normas da Constituição Federal. Ora, embora não exista hierarquia entre as normas, é claro que se houver uma norma se houver a Constituição Federal, né, pela supremacia da Constituição Federal, as Constituições estaduais precisam, né, obedecer às normas da nossa lei maior. Segunda assertiva, se uma lei federal e lei municipal legislam sobre o funcionamento do comércio local, prevalecerá a lei municipal, pois atende à competência dada pela Constituição Federal. A segunda assertiva está correta. Está correta por quê? Bem, é um conflito entre lei federal e municipal. Todavia, esse conflito é sobre o funcionamento de comércio local. Se é comércio local, predomina o interesse dos municípios. Então vai prevalecer, então, a lei municipal. Tá ok? Não é a lei federal. Terceiro, a hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais, devendo as leis municipais estarem em consonância com as leis estaduais e estas com as leis federais. Está errado, não existe hierarquia. Quarto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Artigo 24, parágrafo 4º, tratamos agora há pouco. Então, estão corretas. É correto o que se afirma em 2 e 4, letra D de dado. Tá ok? Próxima. Determinado deputado estadual apresentou projeto de lei com o objetivo de estabelecer regras relativas ao domicílio eleitoral nas eleições para governador a serem realizadas no próximo ano. Após o respectivo processo legislativo, a lei foi devidamente promulgada pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Então, o deputado estadual, ele apresentou uma lei querendo estabelecer regras sobre direito eleitoral, aqui ó, regras relativas ao domicílio eleitoral nas eleições para o governador, e o chefe do Poder Executivo Estadual, que é o governador, ele acabou promulgando a lei. A questão pergunta o seguinte: de acordo com as normas da Constituição, a referida lei deve ser considerada, e ela quer saber se ela vai ser constitucional ou inconstitucional. Aí você pensa, olha, eu tenho uma lei estadual,
tratando sobre direito eleitoral. Então, calma aí. Para que o Estado possa legislar sobre um tema do direito, ele tem que estar na competência legislativa concorrente. E eu vou lembrar dos ramos do direito da competência legislativa concorrente. Tripifenecu, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Não achei eleitoral. Então, se eu não achei eleitoral, a lei estadual, ela pode ser considerada constitucional? Não, porque viola o artigo 24, inciso 1º, e ainda o 22, inciso 1º, que fala que a competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral. Vamos ver. Ó, letra A, constitucional. B, constitucional. C, inconstitucional, pois as leis relativas a direito eleitoral são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Negativo. Está errado. Letra D, constitucional, não é o caso. Então resta a letra E, inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. Artigo 22, inciso 1º da Constituição. Próxima questão. É competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal legislar sobre normas gerais de licitação para a administração pública direta. Calma aí. Eu não preciso me atentar ao tema normas gerais de licitação para a administração pública direta. Olha o que diz a questão. É competência comum. Se ela é a competência comum, olha para o quadro. A competência comum, ela faz parte de qual competência da União? Administrativa ou legislativa? Administrativa. Então, olha, é competência comum da União, dos Estados, dos municípios e DF legislar sobre alguma coisa? Na competência comum, alguém legisla? Negativo. Então, essa assertiva ela está errada. Tá ok? Próximo. No que se refere à organização política administrativa do Estado, julgue o próximo item. Situação hipotética. O Estado de Minas Gerais editou norma geral sobre matérias de competência concorrente, então artigo 24, ante a ausência de norma geral editada pela União. Beleza? Tá previsão no artigo 24, parágrafo 3º. Lembra? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, terá eficácia plena a lei estadual. Todavia, meses depois, a União promulgou lei estabelecendo normas gerais acerca da matéria. A superveniência de lei federal. Artigo 24, parágrafo 4º. Assertiva. Nessa situação, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrária à lei federal. Perfeito. Artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, alternativa certa. Questão correta. Próxima questão. Com relação à classificação das constituições, aos direitos e garantias fundamentais e à organização política administrativa, julgue os itens a seguir. Se determinado Estado da Federação editar lei que disponha sobre direito penitenciário, ela será inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre esse tema. Calma aí, o Estado vai legislar com a União no artigo 24, que é a competência legislativa concorrente. Calma aí, falou sobre o quê? Ramos do direito? Foi direito penitenciário. Trifipenecu, tributário, financeiro, penitenciário. O Estado pode legislar sobre o direito penitenciário. Portanto, essa assertiva ela é errada. A lei não é inconstitucional, e sim constitucional. Próxima questão. No que concerne ao direito constitucional, julgue os itens a seguir à luz da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Não é a seguridade como um todo. Lembra? Lá no artigo 24, inciso 12. Então, se não é a seguridade como um todo, trata-se de competência legislativa concorrente. Portanto, essa questão ela está correta. Gabarito certo. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Poxa, se é comum, eu tenho a união com os municípios. Teria alguma lógica os municípios estarem juntos? Pô, teria sim. Então, essa questão ela está correta, prevista lá no artigo 23 da Constituição. Tudo bem?
Acerca da organização do Estado, julgo os itens seguintes. Compete privativamente à União legislar sobre direito marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Calma aí que eu não estudei isso, eu vi concorrente. Concorrente é Trif e Penecu. Fora disso, de tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, é privativo. Vamos ver? Marítimo não está. Aeronáutico não está. Espacial e do trabalho também não estão. Então, trata-se de competência legislativa privativa, prevista no artigo 22, para primeiro inciso primeiro. Então, gabarito, certa questão. 22, inciso 1. Vamos lá? Próxima. Muito embora a União legisle privativamente sobre trânsito, falei sobre isso diversas vezes, tá certo? Os municípios detêm competência para classificar as vias públicas localizadas em seu território municipal. Sim, de interesse local ele pode fazer isso, tá ok? Olha lá, ó. Certo. Tá correta essa questão. Lembra que eu falei, pode legislar sobre trânsito, mas segurança do trânsito, por exemplo, o município pode, na competência comum, ou local. Julgue os itens a seguir acerca da organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. No âmbito da legislação concorrente e diante da inexistência de normas gerais, a competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal é plena. Artigo 22, parágrafo 2º. Tudo bem? Essa questão causa um pouco de desconforto, porque tem o Distrito Federal junto com os Estados aqui. E no 24, parágrafo... na verdade, 24, parágrafo 3º, você não tem o DF ali. Mas você lembra? O DF possui competência cumulativa. Tudo que cabe aos Estados também cabe ao DF. Você consegue marcar certo com fundamento no 24, parágrafo 3º. Bem, minha gente, então, aqui a gente encerra essa nossa parte de teórica e esses exercícios. Espero ter ajudado bastante vocês, né? Vamos abrir um tempinho aí para... Quanto tempo a gente tem? Temos aí alguns minutos para algum chat. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, essa é a hora, alguma dúvida, tá ok? Vou aguardar um minutinho, pode ser? A gente aguarda um minutinho aí, quem quiser pode enviar uma pergunta e a gente vai conversando e debatendo sobre essa pergunta de algum espectador. Deixa um minutinho. Ok? Então, minha gente, é isso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela atenção. Espero ter ajudado todos vocês nessa empreitada aí. Muito sucesso a todos. Boa prova. Grande abraço e bons estudos.